Graças e paz, amados irmãos. Prazer, meu nome é Samuel. Estamos aqui hoje para darmos continuidade no nosso estudo na carta de 1 Pedro. E como vimos no estudo anterior, terminamos de estudar o primeiro capítulo desta carta e Pedro vai falar com a gente, vai tratar sobre o estilo de vida dos salvos. E hoje nós vamos dar início ao segundo capítulo, que ele vai falar sobre o crescimento espiritual dos salvos. Ele vai fazer uma ligação direta usando a palavra portanto para ligar diretamente à exortação que ele nos faz no primeiro capítulo, e ele continua nos exortando, falando mais nas questões espirituais agora, e ele vai começar citando 5 pontos, 5 pecados que nós precisamos despojarmos, né? Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar é: o despojamento do pecado é necessário para que nós cresçamos espiritualmente. O nosso crescimento espiritual vem por meio de uma ruptura, uma quebra de laço com a prática dos pecados que tínhamos antes do encontro com Cristo. Precisamos arrancar essas práticas da nossa vida como se fossem trapos imundos. Primeiro versículo, Pedro vai usar o termo despojando-vos, que é literalmente o ato de tirar as vestes, falando para a gente que precisamos tirar as vestes do pecado para que possamos receber as novas vestes que Cristo nos dá. Pedro vai citar 5 pontos que nós precisamos abandonar, 5 pecados que nós precisamos abandonar essas práticas. Os primeiros 2 são toda a maldade e todo o engano. Quando ele usa a palavra toda, ele engloba literalmente tudo, sem exceção nenhuma. Toda a maldade deve ser arrancada do nosso coração. E o que seria maldade? Maldade é um termo que abrange o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao próximo. Não necessariamente a ação, mas o pensamento, o desejo de causar este mal a outra pessoa é a maldade. E o que seria o engano? Nós conhecemos o engano mais presente na nossa vida. E é o espírito traiçoeiro que nos leva à prática de ações para que nós possamos nos sobressair ou obter vantagem sobre o nosso próximo. Seja em algum tipo de negociação, seja nos nossos empregos, em alguma vaga. Se nós usarmos esse espírito traiçoeiro, se nós usarmos de artimanhas para que nós sobressaiamos sobre outras pessoas de forma injusta, é justamente o sentido de enganar, o sentido do dolo. E Pedro é claro quando ele fala que nós precisamos abandonar todo esse tipo de sentimento do nosso ser, literalmente arrancar da nossa vida. O terceiro pecado que ele traz é a hipocrisia. A hipocrisia já é um termo mais perto da gente, e quando nós pegamos o termo grego para hipocrisia, ele descreve como um ator. A mesma palavra que é usada para descrever hipocrisia no grego é a mesma palavra para ser direcionada ao ator, aquela pessoa que fazia peças de comédia naquela época. E o que é ser um ator? É alguém que vive uma vida dupla, alguém que vive um personagem, uma máscara. Então, assim, não mostrando verdadeiramente a sua essência ou o seu ser. E Pedro também nos exorta a justamente não vivermos uma vida hipócrita, não colocarmos máscaras para agirmos nas nossas comunidades locais, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família. Nós sejamos verdadeiramente abertos a mostrar quem verdadeiramente somos. O quarto pecado que ele traz aqui é a inveja, que a inveja é um sentimento mesquinho de querer ocupar a vida do outro, ocupar um cargo, ter alguma coisa que o outro tem, sendo consequência de um ego não transformado dentro de nós. E uma pessoa invejosa é uma pessoa dominada por uma incurável ingratidão. Uma pessoa invejosa não consegue ser grata genuinamente a Deus pela casa que ela tem, pela família que ela tem, pelos bens que ela tem, pelo emprego. Ela não consegue ser verdadeiramente grata, que é uma das posições que nós, como crentes, devemos ter: gratidão pela nossa salvação, pela nossa vida. Nós precisamos ser pessoas gratas. Então, Pedro também nos encoraja a arrancar o sentimento de inveja do nosso coração e sermos pessoas que somos gratas pelo que temos.
O último, e no caso o quinto pecado que Pedro lista aqui é a maledicência. E o que seria a maledicência, né? É uma palavra um pouco menos comum. Maledicência é o mesmo que falar mal. É fazer da língua uma afiada espada para ferir o próximo. Nós vimos que a maldade é nós pensarmos, desejarmos o mal para outra pessoa. A maledicência já é você começar a praticar a maldade, você colocar em prática, verbalizando, falando mal de outra pessoa e afligindo essa pessoa, atormentando ela com a sua língua. Então, como Pedro apresenta aqui 5 pecados para que nós arranquemos. E esses 5 pecados, eles têm uma implicação horizontal. O que seria isso? Eles têm ligação direta da nossa relação com as outras pessoas. Consequentemente, afeta a nossa relação com Deus, mas ela afeta diretamente a minha relação com o próximo, né? Eu penso em fazer maldade com o próximo, eu engano o próximo, eu ajo com hipocrisia, eu tenho inveja, eu ajo com maledicência, né? Eu falo mal daquela pessoa. Então são cinco pecados que Pedro nos exorta a abandonar. E uma coisa interessante é que Pedro não nos instrui a lutarmos contra esse pecado. Ele não fala, lutem contra a maldade do seu coração, lutem com a hipocrisia da sua vida. Ele nos encoraja a nos livrarmos, a nos despojarmos, a arrancarmos como vestes podres, para que assim possamos vestir vestes limpas. Então, para a vida do cristão, para a vida espiritual do cristão crescer, é necessário que nós arranquemos do nosso coração esses 5 pecados que Pedro lista aqui. Não só esses, nós precisamos buscar diariamente a santidade, como nós começamos a ver no capítulo anterior, e que Pedro vai continuar agora no 2º versículo, que ele vai falar: desejem afetuosamente, como meninos novos, nascidos agora, recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês cresçam. Então, nós só vamos conseguir abandonar essas 5 práticas e os demais pecados que nós temos nas nossas vidas se nós desejarmos estudar a palavra de Deus, assim como um recém-nascido deseja o leite materno. E quando Pedro entra nesse 2º versículo, ele vai falar sobre a nossa dieta espiritual, né? E como é importante a nossa dieta espiritual. Usando ainda a analogia que ele usa, como o neném recém-nascido busca o leite, nós precisamos ansiar por isso, como ele fala, mas existem dois pontos importantes. Tanto o não buscar, não se alimentar, vai impedir o crescimento do recém-nascido, assim como também se alimentar de um leite contaminado, né? Se alimentar de uma fonte contaminada, também vai impedir esse crescimento, né? E ele fala, buscando o leite racional não falsificado. Então nós precisamos buscar verdadeiramente na palavra de Deus e unicamente na palavra de Deus para que nós cresçamos. E buscando uma boa literatura que condiz com a palavra de Deus, boas pregações que estão diretamente ligadas, baseadas na palavra de Deus, comunidades que estejam firmadas na palavra de Deus. Então a nossa dieta espiritual é importante. Aqui na nossa igreja local nós costumamos falar que a vitamina BO é imprescindível para o nosso crescimento espiritual, que é Bíblia e oração. E isso está diretamente ligado com o que Pedro está falando aqui. Para nós cristãos, o estudar a palavra de Deus não é um fardo, um trabalho, mas sim um deleite. Nós podemos nos debruçarmos sobre a Bíblia, lê-la, porque nós sabemos que ali nós vamos encontrar o alimento. E justamente, ainda falando sobre essa dieta, tomar um leite, tomar de uma fonte contaminada, mata mais rápido do que não buscar uma fonte, ou do que ter a fome, né? Se nós pegarmos um recém-nascido e dermos um leite contaminado, ele vai morrer mais rápido do que um recém-nascido que não comeu nada. Pedro nos instiga a procurarmos de uma fonte verdadeira. Nós não podemos buscar em fontes contaminadas para que nós não venhamos
a morrer espiritualmente mais rápido, né? Porque quando nós buscamos por uma fonte contaminada, nós podemos aprender falsas doutrinas que não condizem com a Bíblia e isso acabar nos distanciando da verdade bíblica. E continuando, Pedro vai fazer uma transição agora do versículo 3, ele está falando unicamente sobre a gente, sobre o que nós somos. Nós somos como recém-nascidos. Mas no versículo 4, ele vai trazer o que Jesus é, o que Cristo é. E Cristo é a pedra angular, né? A pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. É importante destacarmos que a igreja está fundamentada em Cristo e não em Pedro. Cristo é a nossa pedra. É sobre ela que a igreja está edificada. E continuando nessa, o versículo vai dizer: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, vai voltar aquele versículo que está descrito no Novo Testamento, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? E nós, humanidade, não recebemos a Cristo. Ele foi rejeitado por nós, mas para Deus ele é eleito, precioso. Mais para frente, Pedro vai destacar o que acontece com aquelas pessoas que colocam a sua fé nesta pedra e também o que acontece com as pessoas que não depositam a sua fé nesta pedra, né? E como construtores insensatos, alguns recusam a Cristo, que é a pedra principal do edifício. E este seguramente é o maior erro que nós podemos cometer, é não edificarmos a nossa fé na pedra fundamental eleita por Deus, que é Cristo. Agora, novamente, Pedro vai fazer outra transição. Ele vai falar sobre a nossa posição em Cristo agora. O versículo 5 ele diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por Jesus Cristo. Então, Jesus nos torna também pedras vivas, né? Cada pessoa que se converte a Cristo se torna membro da Igreja de Deus, vivo, uma pedra viva tirada da pedreira, da incredulidade e acrescentada ao edifício da igreja. É como se Cristo fosse o grande construtor, ele nos tirasse lá da pedreira, lapidasse e encaixasse no corpo da igreja, no edifício da igreja. Então, Cristo, a pedra viva, nos torna também como pedras vivas. Para quê? Para que nós somos edificados? Para sermos casa espiritual, sacerdócio santo e para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Esta é a nossa função como corpo, como membros do corpo de Cristo. Ainda nesse versículo, ele vai falar que nós uma das nossas características, um dos nossos deveres é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, os sacrifícios agradáveis a Deus são sacrifícios feitos de coração, né? Nós vemos que Jesus se agradou da oferta de Abel, do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Então, hoje nós não precisamos mais ir no altar, sacrificarmos animais, derramarmos sangue de animais. Nós precisamos nos sacrificar. E o que seria esse sacrifício agradável? O que é que nós precisamos sacrificar? Devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O nosso louvor, o louvor dos nossos lábios, as boas obras que realizamos em favor dos outros, o dinheiro e outros bens materiais que compartilharmos com os outros no serviço de Deus, também são sacrifícios espirituais. Então, até mesmo as pessoas que nós, por feitos instrumentos de Deus, alcançarmos, também são sacrifícios para a glória e honra de Jesus Cristo. Então, a nossa vida é um eterno culto, é um eterno sacrifício. Nós precisamos ter em mente que todas as nossas ações, né, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós precisamos ofertar a nossa vida como um todo, como um sacrifício espiritual agradável a Deus. Continuando, agora dos versículos 6 ao 10, Pedro vai dizer o que acontece com os dois grupos que eu citei anteriormente. Os que depositam a sua confiança e fé na pedra angular que é Jesus Cristo e aqueles que não depositam a sua fé em Jesus Cristo.
Primeiro, vamos falar sobre o que acontece com aqueles que depositam a fé em Jesus Cristo. No versículo 9, Pedro vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos transportados. Antes éramos inimigos, agora somos povo adquirido, somos filhos de Deus. Ao depositarmos, ao crermos em Jesus Cristo, nós temos essa transição de identidade, né? Como nós vimos anteriormente no primeiro capítulo. No versículo 6 ele ainda fala: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, Jesus Cristo, eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós temos como certeza, nós não vamos ser confundidos, nós temos a certeza que nós somos agora geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e nós temos uma missão. A nossa missão, ela é uma missão sublime. Nós precisamos exercer a nossa função de anunciar o Evangelho, né? De anunciar as virtudes, de anunciar as boas novas daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então, a partir do momento que nós cremos, que nós mudamos de identidade, nós recebemos a nossa missão. A nossa missão é unicamente espalhar as boas novas de Jesus Cristo para aqueles que não creem. Seja por palavras de porta a porta, o nosso testemunho, a nossa vivência, seja com louvores, com livros, seja com qualquer tipo, a nossa missão é espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Tá, mas e aí? O que acontece com aquelas pessoas que não depositam a fé em Jesus Cristo? Então, ele vai dizer no versículo 7 e 8 o seguinte: assim para vós que os crede, é preciosa, mas para os rebeldes, os que não creem, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, se para aqueles que creram em Jesus Cristo, estes têm um equilíbrio, eles não vão ser confundidos, já para os que não creram, Cristo vai ser como pedra de tropeço, né? Eles não vão ter estas verdades bem confirmadas no coração como nós temos, e eles não têm essa mudança de identidade para o que também foram destinados. Infelizmente, para a nossa realidade humana é mais difícil de entender a arbitrariedade de Deus em edificar pessoas para serem a sua geração eleita e aqueles que foram destinados a sofrer pelo resto da eternidade. Mas, para aqueles que não creem, esta é a verdade. Eles foram destinados a sofrer pelo resto da eternidade no inferno, juntamente com as outras pessoas que não creram. Então, que nós tenhamos esta esperança viva no nosso coração, ardente, que nós somos essa geração eleita e que nós precisamos exercer a nossa missão de levar este evangelho, estas boas novas, a todos aqueles que ainda não ouviram, a todos aqueles que não creem. Então, espero muito que você tenha aprendido algo comigo nesta tarde e que você possa refletir e aplicar de alguma forma, né, despojando-vos dos nossos pecados e buscando incessantemente nos aprofundarmos na palavra de Deus. Eu convido você a estar comigo nos próximos domingos, às 15 horas aqui no YouTube. Convido você também a nos visitar na nossa outra rede social, que é o Instagram, que lá você vai ficar por dentro das nossas demais programações. Então, se você ainda por algum acaso não viu os demais vídeos, nós já temos dois, a primeira parte do primeiro capítulo e a segunda parte. Se você ainda não viu, a gente vai colocar um card aqui em cima para você ter acesso e o link também vai estar na descrição para que você veja esses conteúdos e siga a sequência e assim nós possamos terminar mais para frente de estudar esta carta por inteiro.
Então, eu desejo que a graça de Deus e a paz estejam com vocês e até o próximo domingo.